Olá galera, aqui professora Ênia do Mundo Enem. Eu sei que vocês estão aí louquinhos para estudar matemática comigo, tá? Estamos aqui com um assunto que nós temos uma divulgação não muito evidente, porque o pessoal prefere trabalhar um pouquinho mais com álgebra do que geometria. Então, a minha escolha foi em cima do tema de geometria, porque é um assunto muito aparente nos dias de hoje, nas nossas provas que tem aparecido por aí. Sei que você está bastante ansioso por esse momento e eu quero compartilhar com vocês exatamente o que eu acho que é importante relativo a esse tema de geometria. Nós vamos começar falando sobre geometria plana. Por quê? A geometria plana é que manda todas as minhas bases, todos os meus apoios, para que ela se transforme numa geometria espacial. Para isso, algumas figuras elas são muito importantes e você tem que tomar conhecimento dessas figuras primeiro, para depois pensar no espaço. Nossas figuras planas elas estão divididas em duas partes. Os quadriláteros, que são os elementos muito importantes, têm duas ramificações. São paralelogramos e são trapézios. Dentro dessa linha, a gente tem alguns paralelogramos que são quadriláteros notáveis e a gente vai falar de todos eles. O triângulo, diga-se de passagem, é uma figura importantíssima, porque cada quadrilátero consegue se transformar em dois triângulos. E aí a nossa saída estratégica está montada, tá bom? Então, vamos começar assim. Quadriláteros notáveis. Eu tenho para vocês algumas figuras que eu vou compartilhar na tela e nós vamos combinar assim. Vamos para a tela, olho na tela e eu vou te mostrar algumas coisas que são importantes. Quando eu disser de volta comigo, eu vou aparecer na tela e a gente vai conversar sobre o assunto. Tudo bem? Então, tá lá, vamos para a tela falar sobre quadriláteros. Olha lá, os quadriláteros, eles estão divididos em 4 figuras. Os dois principais, ou os dois iniciais, são os quadrados e os retângulos. Quadrado, a gente sabe inicialmente que ele tem 4 lados iguais, 4 ângulos de 90 graus. O retângulo, ele tem 4 lados que são iguais 2 a 2 e nós temos ângulos de 90 graus também. Apareceu na tela aí para vocês, eu quero que vocês notem o quadrado, olha só o meu quadrado do lado de cá, olha só o meu retângulo do lado de cá. Lados iguais no quadrado, lados iguais 2 a 2 no retângulo. Base e altura são nomes que a gente usa para o retângulo. O quadrado a gente simplesmente chama de lado. Na geometria plana nós temos o cálculo das áreas e o cálculo dos perímetros. Perímetro a gente não precisa falar muito porque a gente tem a soma de todos os lados. A área consiste em multiplicar um lado pelo outro. No caso do quadrado, nós temos lado ao quadrado, olha bem para isso que está aqui, lado ao quadrado, e o retângulo nós temos base vezes altura. Desculpe o mau jeito das bolinhas aí, tá bom, gente? Mas está valendo. Uma coisa muito importante que a gente tem nos quadrados, nos retângulos e nos outros quadriláteros é um segmento de reta que une dois vértices opostos. Então, a gente tem aqui um vértice, outro vértice, o que atravessa isso aí de vértice a vértice recebe o nome de diagonal. Tanto no retângulo quanto no quadrado, a gente tem essa informação. Olha só como o triângulo é importante para a gente. Toda vez que a gente traça a diagonal de um quadrado, nós temos um ângulo de 90 graus, temos um triângulo que eu chamo de triângulo retângulo e é impossível não falar do nosso amigo Pit. Quem poderá me defender? Pitágoras, lógico. Diagonal faz a vez da hipotenusa de um triângulo retângulo e os lados do quadrado fazem a vez dos catetos. Toda vez que você aplica esse teorema
em cima dessa diagonal você acha alguma coisa especial. A diagonal do quadrado é L raiz de 2 e a diagonal do retângulo é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Tudo bem? Isso saiu do nosso amigo Pitt, não se esqueçam dele, certo? Fora isso, gente, nós temos lá os outros dois paralelogramos que são super importantes. Olha lá, nós temos o paralelogramo que tem apenas a informação de lados opostos paralelos. A altura entre essa figura, dessa figura, quer dizer, é a distância que vai de uma base até a outra. Esses dois lados aqui são paralelos, olha lá, esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse, e nós temos aí o nosso paralelogramo. A área base vezes altura, igual a gente fez com o retângulo. O losango, a gente tem as diagonais que são perpendiculares entre si, como em todos esses nossos quadriláteros. Temos um ângulo aqui de 90 graus que a gente tem entre as diagonais do losango, só que a característica dele é ter lados iguais como o quadrado. Então aí tem uma pergunta muito famosa que seria: o quadrado é um losango ou o losango é um quadrado? E aí fica uma incógnita, depois a gente resolve esse assunto, tá? Para achar a área do losango, nós vamos multiplicar a diagonal maior pela diagonal menor e dividir tudo isso por 2. Acho que vocês precisam olhar para mim um pouquinho, tá? Então volta aqui comigo. O que eu quero dizer para vocês é que tudo que a gente viu na tela diz respeito a nomenclaturas e elementos especiais desses quadriláteros. Algumas coisas a gente tem que atrelar à teoria. Então, por exemplo, o quadrado e o losango. Características afim. Os dois têm lados iguais. Os dois têm diagonais que se cruzam no ponto médio que são perpendiculares. Quando a gente fala em paralelogramo e retângulo, nós temos duas características afins. Eles têm lados paralelos iguais e as suas diagonais, elas são de tamanhos diferentes. Porém, a gente consegue trabalhar o ponto médio nessas 4 figuras. Relembrando, área do quadrado, lado vezes lado, lado ao quadrado. Área do retângulo, base vezes altura. A área do paralelogramo, base vezes altura. E a área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Lógico que falando de teoria, parece que as coisas são muito difíceis, mas a gente vai ter oportunidade de trabalhar tudo isso na forma de exercício. Só que nós vamos falar sobre outro assunto e depois a gente volta para essas resoluções. Tudo bem? Quero que vocês pensem agora comigo sobre o quanto é importante um triângulo. Volta para a tela e a gente vai conversar sobre isso. Olha lá, triângulo tem base e tem altura. Quando a gente falou de base e de altura, nos paralelogramos, a altura era a distância entre as suas duas bases. O triângulo, a gente tem uma perpendicular que chega na base do triângulo, porém ela sai do seu vértice. Se a gente colocar aqui uma letra A, B e C, que são os vértices dele, a gente percebe que essa medida aqui, que nós estamos marcando aqui, ela é a altura porque ela está perpendicular, olha o meu ângulo de 90 graus aqui, perpendicular à sua base. Quando a gente fala em área de triângulo, então, nós podemos pensar que ele é a metade de um retângulo. E se o retângulo é base vezes altura, o triângulo, base vezes altura, dividido por 2. O triângulo especial, que é um triângulo equilátero, ele tem uma fórmula especial. Por quê? O triângulo equilátero, ele tem todos os seus lados iguais. A sua altura continua perpendicular ao lado oposto, olha o meu ângulo de 90 graus. A distância entre a altura é a minha distância entre
o vértice e a base. E se a gente for fazer base vezes altura dividido por 2, eu preciso calcular a altura desse triângulo relativo ao lado dele. E aqui a gente tem uma informação que a altura do triângulo equilátero, ele é L raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou anotar aqui para vocês no cantinho, olha lá, a altura do triângulo equilátero, ele é L raiz de 3 sobre 2. Quando você pega essa informação e aplica lá em cima, base vezes altura dividido por 2, nós vamos chegar nessa fórmula, L quadrado raiz de 3 sobre 4. Passando para frente agora, nós temos um hexágono, que também ela é uma figura bastante importante, porque quando a gente fala de prismas e pirâmides, que é um próximo assunto, as bases dessas minhas figuras, elas podem variar. E uma figura que tem um foco muito grande é o hexágono, que é uma figura de 6 lados, composta por 6 triângulos equiláteros. Olha isso aqui, 6 triângulos equiláteros. Lembram da fórmula do triângulo equilátero? L quadrado, raiz de 3 sobre 4? Multiplicando essa fórmula por 6, a gente tem a área do hexágono. São 6 triângulos equiláteros. Notem que a gente está falando de um hexágono, nesse momento, de um hexágono regular, porque ele tem todos os lados iguais, portanto, todos os meus triângulos que estão contidos nessa figura são triângulos de lados iguais, portanto, triângulos equiláteros. A circunferência e o círculo também estão aí em alta, né, gente? É uma parte que a gente trabalha bastante, tem aparecido muito em questões e a gente tem duas informações. Uma coisa é perímetro e a outra coisa é área. Quando a gente fala em perímetro, eu estou falando do contorno, tanto da circunferência quanto dos outros polígonos que a gente usou. E quando eu estou falando de área, eu estou falando de superfície, que é tudo o que está aqui dentro. Certo? Então agora nós vamos pensar assim, perímetro é contorno e contorno é comprimento, como se você tivesse um círculo, que você recortasse esse círculo e esticasse na forma de um segmento de reta. Para a gente concluir essa medida, nós vamos usar comprimento igual a 2 vezes o π vezes o raio dessa circunferência. E quando a gente está falando em círculo, superfície, nós vamos fazer π vezes o raio ao quadrado. Um momento sobre π. Nós precisamos falar sobre π. Π é uma letra grega que a gente usa para denominar uma medida que foi determinada entre o comprimento da circunferência, que seria todo esse contorno, saindo desse ponto, dando a volta e voltando nesse mesmo ponto, e o diâmetro. Diâmetro é a medida que passa de um lado para o outro, olha lá, pelo centro. Aqui eu tenho raio e aqui eu tenho raio também. Portanto, toda vez que eu divido a medida do comprimento da circunferência pelo diâmetro, eu vou chegar nesse valor que a gente sabe que vale aproximadamente 3,14. Ah, mas qual que é a circunferência? Qualquer circunferência, tá bom? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho agora essa informação de circunferência. Volta aqui comigo e nós vamos falar um pouquinho sobre isso que apareceu na tela com vocês. O triângulo, ele é a figura mais importante. Vocês perceberam que toda vez que eu procurava dentro de um polígono qualquer que a gente tinha aqui, mesmo dos quadriláteros ou mesmo no próprio hexágono, a gente teve a oportunidade de presenciar muitos triângulos ali dentro. O que a diagonal faz ali? O que é ligar um vértice a um outro vértice oposto? Acaba num determinado momento dividindo o meu polígono em triângulos. Esse triângulo
é a figura que a gente vai usar na maioria das vezes para cálculos relativos aos polígonos que a gente falou anteriormente. O círculo e a circunferência, eles são diferentes. Imagine um pouquinho que você fez tantas divisões, que se aproximou a essa forma circular. E a gente costuma dizer que ela se assemelha mais ou menos à quantidade de dias que a gente tem no ano. Então eu tenho lá a volta, vamos pensar em movimento, né? A Terra dá a volta em torno do Sol, não sou especialista em geografia, mas vamos lá. Essa volta em torno do Sol, ela demora o nosso ano, 365 dias. Acontece que, quando eles começaram a dividir na metade, não deu certo. Dividir em 4, não deu certo também, em 6, em 8. E o negócio começou a ficar muito complicado para se conseguir valores. Eles reduziram isso para 360, que foi um número bem sugestivo, porque ele era divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 não, 7 é um número especial. E aí eles conseguiram muitos ângulos exatos dentro dessa circunferência. E foi aí que a gente começou a chamar todos esses pedaços e a subdivisão máxima de grau. Então, quando eu dividi esse círculo em 360 pedaços, eu tenho a formação de um grau. Só que como a gente está falando de comprimento e de área, esse π tem um valor fixo de 3,14, que é exatamente comprimento dividido pelo diâmetro. Pega a tampinha da garrafa, mede comprimento, mede o diâmetro, divide, deu 3,14. Pega a pizza, ó, mas que legal, boa ideia, uma pizza nesse momento. Mede lá o contorno, mede o diâmetro, divide, tá lá o nosso amigo 3,14. Ah, vamos para a praça da cidade. Ah, vamos para o contorno do globo terrestre. Atravessa a Terra, gente. Mede tudo isso. Lá está o 3,14. Então, a gente tem π como comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Mas dá exato? Lógico que não, né, gente? Você mede as coisas todas de maneiras exatas? Uma hora ou outra dá uma diversidade de valores, mas o aproximado sim. Como vocês vão trabalhar com provas, né? A gente não pode deixar de dizer que o nosso foco, o Enem, está chegando, tá próximo. Você vai ter que ter uma habilidade para isso. E o exercício, às vezes, ele não te diz, mas de acordo com as suas alternativas, o 3, ele resolve muito bem o meu exercício. Quem está lá fazendo todas aquelas questões para vocês, não tem a intenção que você multiplique um raio de 2,789 pelo π, que é 3,14 e vai até o infinito. Porque isso seria inviável. Primeiro, você não tem tempo e você não tem espaço, tá? Então, eu queria dar essa primeira dica para vocês, que seria trabalhar com aproximações. Ah, se eu trabalho com o 3 e esse 3 me dá a noção de qual alternativa fazer a opção, por que eu vou usar o 3,14, tá bom? Então, fica aí a minha dica para vocês. E daqui a pouco a gente vai resolver exercícios sobre esse assunto. Tudo bem? Bom, outra coisa agora que a gente tem que falar é, a minha geometria era plana. Agora a gente vai fazer com que ela saia do seu papel e vá para o espaço. E aí a gente começa a trabalhar a geometria espacial. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns sólidos que são chamados de sólidos geométricos, que surgiram da rotação de figuras planas apoiados num eixo que a gente chama de eixo de simetria. Então, imaginem aquele bonequinho que você compra lá na porta da casa de espetáculo. Então, tem lá uma base, né, uma haste, ele está preso na sua haste, e você roda esse brinquedo e ele faz toda uma rotação de 360 graus. Se você, ao invés do bonequinho, prender nessa haste uma figura plana, a hora que ela fizer esse giro, ela vai te dar a noção de um sólido geométrico. E a gente já teve
questões em que a pessoa ela não te dá um sólido geométrico pronto, ela te dá o plano, não te dá um retângulo, um quadrado ou que seja uma figura conhecida, ela te dá uma figura toda trabalhada e pede para você imaginar a rotação e dizer qual sólido saiu dali. Pra gente, na geometria plana, ela começa a girar através de um retângulo ou de um quadrado. Imagine um quadrado preso num eixo, esse quadrado girando e fazendo toda uma movimentação até completar um giro de 360 graus. Quando ele faz o giro de 360 graus, a minha base é circular. Enxergaram isso? Olha lá, girei. O que eu fiz? Um giro de 360 graus. Formou o que na minha base? Um círculo. Só que a hora que eu trabalho a lateral dessa minha figura, eu tenho duas figuras diferentes girando. O quadrado e o retângulo vão me dar a ideia de um cilindro e o triângulo retângulo vai me dar a ideia de um cone. Para a gente poder especificar o como uma gira e como a outra gira, eu vou mostrar isso para vocês no slide e a gente vai falar agora da geometria espacial exclusivamente de cilindros e cones. Mas eu tenho a esfera que gira através de meio círculo, eu tenho outras figuras que são irregulares que poderão, por exemplo, formar... Vamos pensar numa taça. Quem já ouviu falar de uma equação de segundo grau, que tem um gráfico que é uma parábola? A hora que eu prendo essa parábola no eixo e giro, ela me dá a ideia da parte superior de uma taça. É disso que eu estou falando, tá bom? Então, vem para a tela comigo e eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. Olha lá, cilindro. Quando a gente fala em revolução, eu estou falando em rotação, tá bem? Revolução, rotação. O eixo que a gente tem, esse eixo daqui, é o meu eixo de simetria. Quem está rodando? Um retângulo. Então, o eixo perpendicular, lembram do perpendicular? 90 graus, está aqui o meu ângulo de 90 graus. Perpendicular à base, o que a gente disse que ia ser a minha base? Um círculo. Nós temos a distância entre essas duas bases, olha aqui, base superior e base inferior, uma coisa que a gente chama de altura. Isso daqui é a minha altura. Porém, quando a gente fala em sólido de revolução ou sólido de rotação, essa lateral aqui que gira, ela tem um nome sugestivo. Ela se chama geratriz. Geratriz é aquela que gera o sólido. Mas, como ela gera de forma perpendicular à base, essa geratriz é a própria altura do meu cilindro. Isso que a gente tem do lado de cá, daqui até chegar aqui, é o raio. Duas vezes o raio, nós temos o diâmetro. Tudo bem? Depois que a gente trabalhou isso daqui, olha o que acontece. Ele é um cilindro reto, vai ser obtido através do giro de um retângulo. E olha o meu retângulo na tela. Ele vai girar. O eixo de simetria, olha ele aqui, nosso eixo de simetria. Olha o meu ângulo de 90 graus aqui, perpendicular à base, essa aqui é a minha base, e ele vai começar a fazer um giro. Olha lá, ele fez um giro e completou a figura. Quando ele completa a figura, você tem como trabalhar essa figura por completo. Olha lá, ele deu o giro completo, formou toda a minha lateral e eu tenho uma base superior que é um círculo, uma base inferior que também é um círculo e a minha lateral que, pasmem, é um retângulo.
Olha isso aí, a hora que eu desmancho a figura. Olha, ficou legal, né? Vamos voltar? Olha isso. Desenrolou. Isso que tá aqui, olha, que é esse comprimento dessa face, que é a face lateral, é exatamente aquilo que enrolou a minha base. Olha lá, volta de novo. Vocês estão vendo que ela enrolou a base? Volta lá. Isso daqui, ele é o comprimento da circunferência. Se ele é o comprimento da circunferência, isso aqui vai fazer a vez da base. O comprimento é o que eu vou chamar de base. A altura continua sendo aquilo que a gente chamou de geratriz. Então, essa minha altura aqui é aquilo que a gente chamou de geratriz. Essa minha base superior e a minha base inferior são círculos e esse raio aqui, ele é o raio da figura. Olha lá, a área da base, π vezes o raio ao quadrado, porque essa é a área do círculo. A área lateral, 2πr, gente, 2πr é o quê? Comprimento do círculo, comprimento daquela circunferência, vezes a altura, que é a minha geratriz. Depois a gente tem a área total, que seria somar a área da base, que são duas, mais a área lateral. Então, a área total seria a área lateral mais 2 vezes a área da base. E o volume, que a gente vai usar para qualquer figura, isso a gente vai generalizar, área da base vezes a altura. Quem é a base do meu cilindro? Um círculo, π vezes o raio ao quadrado. Quem é a minha altura? A minha geratriz. Então, aqui eu tenho a área da base e aqui eu tenho a minha altura. E é assim que a gente vai trabalhar com o cilindro. Tudo bem? Dentro desse cilindro, gente, nós temos aí o cone, que é uma outra figura que tem a mesma base circular. Ele é um cone de revolução porque vai acontecer da mesma forma. Olha lá, eixo de simetria. Tá aqui o meu eixo de simetria. Aqui está a minha base, que é um círculo, onde esse meu pedacinho aqui é o raio. O eixo é perpendicular. Aqui a gente não anotou, mas vamos anotar, gente, ângulo de 90 graus. E nós temos no triângulo VOA, onde está o triângulo VOA? Olha isso daqui, VOA. Ele é um triângulo especial, ele é um triângulo retângulo, porque aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Esse triângulo é aquele que vai girar. Portanto, quando eu precisar achar essa geratriz, triângulo, retângulo, quem poderá me defender? Pitágoras, né, gente? Eu não preciso nem falar, só a exclamação e você já tem que saber quem é o cara, hein? Triângulo, retângulo, hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa? Quem é o cateto? Oh, meu Deus. Quem é o cateto? Quem é o cateto? Aplica o teorema de Pitágoras e você tem a geratriz calculada. Olha lá o triângulo que a gente tem aqui. Vou voltar porque deu tudo errado aqui, olha lá. Olha o meu triângulo. Triângulo, retângulo, certo? O que ele fez? Ele girou, ele fez todo esse giro e formou o meu cone. Olha só ele desenrolando, eu tô tirando desse cone a lateral e a base. Em seguida, a gente vai falar então dessas informações. Primeira coisa, a base é um círculo, então π vezes o raio ao quadrado. A área lateral, ela é um pedaço, ela é um setor de círculo. Então, nós temos π vezes o raio vezes a geratriz. A área total, lógico, é a minha área da base mais a minha área lateral.
E o volume é que tem uma novidade. Se você pegar um cone de mesma base e de mesma altura do cilindro, esse cone cabe 3 vezes dentro daquele cilindro. Por isso, o volume do cone, ele é de 1/3, olha só, 1/3 da área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é aquilo que está perpendicular à base. Quando a gente estiver trabalhando o exercício, isso vai ficar bem claro para vocês. Então, voltem aqui comigo agora e a gente vai arrematar um pouquinho essa teoria. Tudo bem? Olha lá. Cilindros e cones são 2 sólidos de revolução pelos quais a gente fez toda essa explicação. Voltando, cilindro, o que gira, um retângulo. O que gera, cilindro. Eixo de simetria, que é o meu eixo de apoio. A minha base, ela é um círculo, tá? A minha lateral, ela é um retângulo e a gente já falou sobre ele. O cone, ele é uma figura que sai de dentro desse cilindro. Ele tem a mesma base circular, porém, ele tem um vértice onde a minha altura está ligada do vértice até a base de forma perpendicular e aí sim a gente vai trabalhar o giro de um triângulo retângulo. Tá lá o meu triângulo retângulo, girou e formou o cone. Qual é a relação desse cone para aquele cilindro? No volume, o cilindro, ele tem bases paralelas e tem um volume. O cone tem uma base, um vértice, e se ele for da mesma altura e da mesma base, esse cone cabe 3 vezes dentro daquele cilindro. Tá bom, gente? Lógico que teoria é uma coisa que é necessária. Você tem que entender. E geometria, você tem que construir todo esse processo, todo esse trajeto, porque ela sai do plano e vai para o espaço e você tem que trazer tudo isso junto, porque elas se entrelaçam de tal maneira que você só chega no espaço se você sair do seu plano. E tudo isso muito bem estudado. Tá bom? Eu espero que vocês aproveitem muito toda essa teoria e que durante a resolução dos nossos exercícios, algumas coisas que ficaram aí um pouco obscuras, sei lá, ou meio bagunçadas, que a gente esclareça, certo? Então agora a gente encerra a teoria por aqui e vamos para a resolução de exercícios, porque eu acho que agora sim vai ser a parte mais legal da história, tá bom? Até daqui a pouquinho.